Hey guys, what's up? Hoje vamos falar sobre o método Faziolato autodidata em inglês, tá? Fiquem comigo que até o final desse vídeo vocês vão aprender a aprender inglês sozinhos, ok? Não é aquelas balelas, aquelas conversas que vocês ouvem que aí enrola, enrola, enrola e no final das contas você não aprende nada. Esse funciona mesmo. Então, a primeira pergunta que a gente tem que responder é: por que aprender inglês? Por que vocês podem querer aprender inglês? Eu separei alguns exemplos aqui. Seja você um jovem ou uma jovem que já está no ensino superior ou acabou de terminar o ensino superior e não sabe para onde ir agora, o que fazer agora da minha vida. Né, o inglês, sem dúvida, é um diferencial na hora de conseguir qualquer emprego, tá? Seja, não importa, hoje em dia é praticamente obrigatório você saber inglês, ok? Seja você um executivo que busca um cargo, um novo cargo, uma promoção ou uma transferência para o exterior, por exemplo. Você precisa, obviamente, saber inglês. Seja você um dono de casa ou uma dona de casa que busca um novo desafio, um novo hobby, uma forma que quer viajar e conhecer novos lugares falando o idioma daquele lugar, ou o inglês para se comunicar. Ou um aposentado ou uma aposentada que busca um novo desafio para sua vida, um novo hobby, ou até mesmo pensa em viajar e conhecer novos lugares e quer se comunicar em inglês. Então os objetivos são profissional, conquista pessoal, ampliar os horizontes, viagens e hobby, ok? Então vamos falar sobre a autoaprendizagem. O que é autoaprendizagem? É você aprender sozinho, ok? Você estuda sozinho. Então seu nível de inglês começa naquele telhado lá embaixo, tem esse triângulo marrom, é um telhado que você quer chegar na segunda linha, que é alcançar o seu objetivo, ok? Então, o seu nível de inglês é baixo hoje. Você não tem muito vocabulário, você não conhece muitas palavras. Conhece as mais comuns, mas ainda não consegue se comunicar. Então você começa praticando os quatro pilares da língua, que são audição, escrita, fala e leitura, ok? Você vai praticar esses quatro pilares e você vai evoluir no aprendizado do inglês, você vai evoluir no domínio da língua. Então você começa praticando a leitura e a audição, criando um vocabulário na sua cabeça, criando. A gente vai falar mais à frente sobre biblioteca. Você começa a criar a biblioteca com a leitura e com a audição. Calma, fica comigo, vocês vão entender o que é a biblioteca. Em determinado momento você alcança o seu objetivo, você consegue entender o que as pessoas estão falando, você consegue ler livros, você consegue ver filmes sem legenda em português, você consegue fazer diversas coisas que você achou que não fosse capaz apenas ouvindo e lendo, ok? Depois disso, você começa a treinar a escrita e a fala, que são justamente os acessos a esse vocabulário que você já possui na sua cabeça. Então você primeiro prepara o terreno e depois você começa a plantar, ok? Depois de um determinado momento, você consegue dominar a escrita e a fala, você consegue se comunicar, você consegue escrever, seja verbalmente ou de forma escrita, e você consegue dominar as quatro habilidades nesse ponto. Então você pode ser considerado uma pessoa fluente no inglês, ok? Mas o que é a fluência? As pessoas falam, fluência, o que é a fluência? Uma pessoa fluente em um idioma, no caso o inglês, é quem é capaz de utilizar os quatro pilares da língua, como já falamos, e que possui à sua disposição de acesso rápido várias formas de comunicação em todo e qualquer momento. Não é aquele seu amigo que fala, eu sou fluente, mas agora estou cansado, não quero ver um filme em inglês, quero ver em português. Sinal de que ele ainda não é fluente. Ele pode ser quase fluente, mas ainda não é fluente, ok? Mas fluente não é quem fala igual um americano, né? Essa é a pergunta que muitas pessoas me falam. Não, pessoal, não é. Nativo americano é diferente de fluente em inglês, ou nativo inglês, nativo australiano, pessoas que nasceram em lugares onde se fala o inglês, não tem como comparar, ok? Então, o que é um fluente brasileiro? O fluente brasileiro é a pessoa fluente em inglês, ela usa as quatro habilidades, como já falamos, provavelmente terá influência do português ao pronunciar e ao construir frases em inglês, ou seja, ela pode chegar para a pessoa e falar hi, que significa olá, everything good, que seria o correspondente ao tudo bem, ok? A pessoa vai entender o que ela quer dizer, ela vai entender que é um cumprimento informal.
Isso é o que importa. Você não é obrigado a usar expressões, vocábulos, coisas novas que existem no inglês. Você pode adaptar do português. Isso é a sua identidade. É como se fosse uma identidade ou uma digital de quem nasceu no Brasil. Você provavelmente vai carregar isso para o inglês, ok? Você vai traduzir muitas coisas do português para o inglês. Isso é normal, tá? Mas a tradução é feita de forma indireta. Você não pensa em português e depois fala em inglês. Você fala inglês naturalmente, ok? Você está assim pensando em inglês, que é a grande coisa, né? Que muitas pessoas falam. Pensa em inglês, eu penso em inglês. O que é esse pensar em inglês, né? A gente vai falar sobre isso mais à frente. O nativo americano, inglês, australiano, canadense, terá a dicção de acordo com seu local de origem, ou seja, se ele nasceu na Austrália, ele fala de uma forma, se ele nasceu no Canadá, ele fala de outra forma, e americano, ou qualquer outro lugar que ele tenha nascido, ok? E varia de acordo com o país, estado e até mesmo a cidade em que nasceu, ok? Irá utilizar expressões únicas e particulares daquela região do mundo. Então não tem como você comparar um fluente com um nativo americano, tá? Não tente chegar no nível do nativo americano, porque vocês vão perder muito tempo. Vamos falar sobre isso agora. Consigo ser igual a um nativo morando no Brasil? A resposta para a maioria das pessoas é não. Mas é possível, com muito esforço, você se envolvendo completamente de inglês num único sotaque, ok? Você tem que escolher um lugar. Eu quero falar igual um americano nascido no Texas, que acredito que dentro do Texas tenham diferentes regionalismos, né? Palavras diferentes. Então você tem que escolher primeiro, eu quero ser daquela cidade, e aí você começa a investir nisso. É necessário você fazer isso? Não, pessoal, não é. A maioria das pessoas mantém a sua identidade. É muito mais fácil você aprender mantendo a sua identidade. Você não precisa se violentar, tá? Isso não é uma questão de patriotismo, é uma questão de praticidade. Qual é o seu objetivo? Meu objetivo, o objetivo de 99,9% das pessoas que aprende, que se inscreve num curso ou faz aula particular, os meus alunos, né, não é ser igual ao americano, ok? Eu nunca peguei um aluno que falasse, eu quero ser igual ao americano. Todos eles falam, eu quero me comunicar, entendeu? E por pressão, as pessoas acabam achando que você precisa ser perfeito, e não é bem por aí, ok? Como alcançar a fluência? Essa é a grande pergunta. Trabalhar os 4 pilares da língua diariamente. Todo dia você pratica a escrita, a fala, a leitura e a audição, ok? A partir de determinado momento você começa a falar e a escrever. No começo você pratica só a leitura e a audição, ok? Construção da biblioteca, vamos falar sobre isso, com muita calma. Revisão constante, prática da pronúncia, disciplina, autoconfiança, aliar lazer e aprendizado do inglês, desconstrução do certo e errado. Vamos lá, um por um. Os pilares da língua. Audição. Como eu trabalho a audição, professor? Como eu faço? Filmes, séries, jogos, notícias, esportes, músicas, palestras, podcasts, rádio. Milhões de opções de graça na internet para vocês, ok? Vocês podem escolher quais vocês querem e vocês vão praticar a audição. Mas como pratica? Calma, a gente vai chegar lá. Calma. Coisa de cada vez. Leitura. Livros, notícias, Instagram, Facebook, jogos, séries, filmes, músicas. Vocês podem perceber que eu não falo Instagram, igual os famosos professores, né? Essa é a minha identidade. Aqui no Brasil se fala Instagram, se fala Facebook, então eu não sou obrigado a falar Facebook, Instagram. Eu saberia falar, mas eu acho desnecessário, ok? Só um parênteses. Escrita. Textos, resumos, revisões, avaliações, mensagens, ok? Então são formas de você praticar. Se você quiser, você dá um pause nesse momento e começa a anotar, já começa a montar o seu cronograma, que vamos falar sobre isso mais à frente. E a fala, conversas, explicações, narrações, resumos, comentários e etc. Então vocês vão decidir como vocês vão fazer, ok? A biblioteca de inglês, essa é aqui que mora o método, ok? É aqui que mora a metodologia do método Faziolato autodidata em inglês. Vamos lá. É onde se armazena as palavras após revisão. Aonde fica essa biblioteca? Onde vocês acham? Dentro da sua cachola, dentro da sua cabeça, ok? É onde se armazena as palavras após revisão. Será acessada no momento da escrita e da fala. Como armazenar um livro, ok? Como armazenar um livro?
vocês vão ouvir uma palavra nova, vocês vão entender o que ela quer dizer, não é traduzir, ok? É entender. Por exemplo, se eu falar para vocês table, vocês não vão pensar em mesa, vocês vão mentalizar uma mesa na cabeça de vocês. Não precisa pensar na palavra em português mesa, só precisa mentalizar uma mesa, que é o que a gente faz em português, é a mesma coisa para o inglês. Como acessar de forma rápida? Prática. Vamos praticar uma, vamos praticar duas, vamos praticar três, falar 4, 5, 10. Na 20ª vez, pronto. Já está ali. Quando você for falar, ela vai sair naturalmente, ok? Revisão constante. O que seria revisão constante? É outra parte, outra coisa fundamental do método. As novas palavras aprendidas serão revisadas a cada 3 dias, ou seja, de 3 em 3 dias você vai pegar aquelas palavras que você já aprendeu e você vai vê-las novamente. Você vai olhar e vai mentalizar o que aquela palavra significa. Depois de 4 revisões, pode-se considerar o livro armazenado, ou seja, você já aprendeu aquela palavra, aquela lista de palavras, você pode riscar e ficar na próxima, na próxima, na próxima. Assim você vai criando essa biblioteca dentro da sua cabeça, você vai construindo a biblioteca, ok? Prática da pronúncia, essa parte é muito importante, tá? Primeiros passos, você vai começar com a audição, você vai ouvir as pessoas falando e depois você vai falar. Ah, que simples. É simples mesmo, tá? Não é esse fim do mundo que as pessoas falam. Ouvi table, tá escrito lá, table. Ouvi table 20 vezes. Depois você vai, na hora que você for falar, naturalmente, você não vai pensar, não adianta decorar, não tem decoreba. Naturalmente você vai falar table, você não vai falar mais table, ok? O nativo brasileiro começa ali embaixo, começa no table, ok? O nativo americano fala table, ok? O nível ideal é o meio termo. Você pode falar table, não tem problema, não precisa ser table, ok? Você pode falar table, pronto, todo mundo te entendeu, perfeito, maravilhoso. Coloquei um outro exemplo aqui. Ilike you, seria você começando. Nativo americano, I like you. É bem diferente. Se você falar I like you, morreu, acabou, não precisa você chegar naquele nível perfeito do nativo, entendeu? O começo, você sair do primeiro amarelo pro verde é muito fácil, é muito rápido, garanto a vocês. Só depende de vocês praticar. Vocês vão ver que em pouquíssimo tempo, alguns meses, vocês já estão no nível verde, já estão falando muito bem. Do verde pro nativo americano já é muito difícil. Aí entra naquele negócio que falamos antes sobre a questão da identidade. É muito difícil vocês apagarem isso, beleza? Disciplina e autoconfiança. Então essa é uma outra questão muito importante do método. Seguindo o cronograma à risca, você vai pegar dentro daquelas atividades que a gente mencionou, vai construir um cronograma. Segunda-feira eu vou fazer isso, isso, isso. Terça-feira isso, isso, isso. Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. É importante que vocês exercitem todos os dias, ok? Se manter em dia com as revisões. Então, faz um horário de revisão, pega um horário para você à noite, ou um horário que seja melhor para você, e revisa. Não pode deixar passar as revisões. Não pode fazer duas de uma de uma lista de palavras, duas revisões de uma outra lista, 4 de outra, 3 de outra. Não, tem que ser todas 4, beleza? Praticar as atividades diariamente, ou seja, todos os dias vocês executam as atividades do cronograma. Traçar o objetivo e segui-lo. Vocês têm um objetivo, aprender a falar inglês. Vamos alcançá-lo. Foco. Na hora que você estiver exercitando as atividades, fazendo as atividades, não deixe nada te incomodar. Bota o gato para longe, bota o cachorro para longe, avisa seus familiares, agora eu estou estudando, não posso ser incomodado, né? Confiar na intuição e no seu entendimento, ou seja, ouvi table, mentalizei uma mesa, pronto, não preciso ir para aquele passo do table é mesa, entendeu? Essa segunda parte atrapalha. O ideal é ouvi table, mentalizei uma mesa, entendi. Li uma frase, entendi o que ela quer dizer na minha cabeça, show de bola. Não vai pro português, tá? Cortem o português, porque isso é um vício e no final das contas vocês vão falar, como muitos alunos meus de cursinhos de inglês falavam pensando em português. Lazer e aprendizado do inglês.
Então, ser capaz de se autoavaliar e descobrir quais atividades te geram prazer. Então, na hora de escolher as atividades, escolham atividades que vão te gerar prazer, que vocês tenham prazer em executar. Praticar as mesmas atividades, só que em inglês. Escolher somente exercícios que sejam interessantes, que te mantenham motivados. Isso é muito importante, tá, gente? Parece simples, mas não é não. É muito importante. Desconstrução do certo e errado. Aqui é que vem. O que é o certo? O certo é o que você fala, a pessoa te compreende e a pessoa te responde, ou o que você ouve, você compreende e responde da maneira correta, ok? Não é gramaticalmente correto, é entendimento, comunicação. Esquece gramática, esquece falar perfeitamente, esquece o sotaque perfeito, esquece o inglês do nativo americano. É entendimento, ok? Certo para quem? Para quem está aprendendo. E isso tem que ser, apega essa noção de perfeição na sua cabeça, amassa, faz uma bolinha e joga fora. Que isso vem de cursinho de inglês, isso vem de escola, que se você falar errado, todo mundo vai rir de você. Garanto a vocês que os gringos, as pessoas de fora que falam inglês, não tem esse deboche, não debocham de quem fala errado. Ok? Não é você falar perfeitamente. Se vocês pararem para pensar, no próprio português a gente fala muito errado em relação à norma culta gramatical. Então, não se preocupem com isso. A questão é você saber se comunicar, ok? O que é o errado? O que é o errado? O errado é quando você fala uma coisa, a pessoa entende outra, ou quando ela não entende o que você quis dizer com aquilo. Isso pode acontecer no dia a dia? Pode, até para pessoas que moram no Brasil, que são nativas do Brasil, isso acontece. A gente fala uma coisa para a pessoa entende errado, ou não entende, pode ser porque você falou muito alto, ou muito baixo, ou porque a pessoa tem problema para ouvir, ou a pessoa talvez seja intelectualmente desfavorecida e aí não conseguiu entender muito bem o que você tenha dito. Então, assim, isso é o errado. Mas pode acontecer de não ser errado, você falou da forma certa e a pessoa simplesmente não te entendeu, ok? Onde isso interfere no aprendizado do inglês? Na hora de vocês estudarem, tá? Não busquem perfeição. Não fique, ai meu Deus, eu errei. Ai meu Deus, ai o que eu faço? Não é assim, não existe errado, ok? Existe o seu entendimento, a sua língua. O inglês é uma língua individual, beleza? Então, era isso que eu queria falar para vocês sobre o meu método. Esse método está disponível. Eu dou aulas particulares, eu faço toda essa organização para vocês. Basta me procurar seja em qual plataforma você esteja vendo esse vídeo, que eu faço um cronograma para vocês. Tem lá os valores, tem tudo certinho. Qualquer dúvida pode me perguntar. Se você quer aprender sozinho, mas não tem dinheiro ou não quer, pode mandar um e-mail, eu respondo sem problemas, tá? Se você quiser conversar comigo, sem compromisso, a gente conversa e depois decide como é que vai fazer. Tudo bem? Thank you very much for listening to me, and I'll see you in the next video. Bye bye, guys.